Falamos da origem do coronavírus Covid-19 e de como podemos evitar novo surgimento a partir de animais. Mas agora que já se espalhou de humano para humano, o que podemos fazer? Distanciamento social. É o que cada um de nós pode fazer. Confinar as cidades, fechar negócios não essenciais, cancelar reuniões e encorajar as pessoas a ficar em casa são estratégias antigas de saúde pública para quebrar todas as possíveis cadeias de transmissão. A China foi reprovada pela sua resposta inicial, tendo silenciado críticos e negado a extensão da crise, referindo-se a ela como prevenível e controlável, de forma semelhante à resposta de outros líderes mundiais. Mas a China foi também elogiada pela mesma abordagem autoritária quando implementou com sucesso medidas extremas de quarentena. Um oficial da OMS elogiou os esforços da China como provavelmente o mais ambicioso e diria ágil e agressivo esforço de contenção de uma doença na história. No entanto, foi demasiado tarde para conter a doença localmente. Quando as autoridades baniram viagens para fora de Wuhan, mais de um terço dos 14 milhões de residentes já tinham saído da região, seja para o feriado do Ano Novo Chinês ou para fugir antes do confinamento da cidade entrar em efeito no dia 23 de janeiro. Poderia-se argumentar que se as autoridades locais não tivessem desperdiçado semanas silenciando os denunciantes e publicando relatórios falsos, a pandemia talvez não tivesse atingido o resto do mundo. Mas as medidas agressivas que a China tomou em seguida podem, na realidade, nos ter dado um pouco mais tempo. Promulgando as chamadas medidas de controle de tempo de guerra, a China iniciou o maior esforço de confinamento comunitário na história, afetando 760 milhões de pessoas. As fronteiras foram fechadas, as cidades foram seladas e as pessoas foram confinadas às suas casas. Ao contrário de outros confinamentos instituídos por outros países, como os Estados Unidos, que ainda permitiam que as pessoas saíssem à rua desde que respeitassem uma certa distância social. Na China, os cidadãos estavam totalmente restritos, com cartões de permissão que apenas lhe permitiam sair de casa a cada 2 dias, no máximo de 30 minutos para obter o essencial. A regra foi criticada por ativistas dos direitos humanos, mas funcionou. A epidemia começou imediatamente a desacelerar. As autoridades chinesas conseguiram o que muitos peritos de saúde pública não consideravam possível: a contenção do contágio de uma infecção respiratória de ampla circulação. Dentro de 2 meses, a província de Hubei, o local de origem da doença, reportou seu primeiro dia sem nenhum caso novo. Elogiarei a China repetidas vezes, disse o diretor-geral da OMS, porque as suas ações ajudaram a reduzir o contágio do novo coronavírus para outros países. De muitas formas, a China está estabelecendo um novo padrão de reação aos surtos. Claro que no dia que a província de Hubei reportou não haver novos casos, o mundo confirmava 200 mil casos. Será que o resto do mundo conseguiria promulgar regras que um especialista em saúde pública global chamou de chocantes, sem precedentes e medievais? A autoridade total do governo chinês permitiu-lhes implementar uma estratégia de confinamento que exigia recursos e envolvia custos ao comércio, viagens e liberdade que muitos duvidavam que as democracias pudessem aguentar. Felizmente, estratégias de sucesso em países como a Coreia do Sul mostraram que tais medidas drásticas poderiam ser desnecessárias. Todas as nações que conseguiram controlar rapidamente a doença dependeram de testes e identificação de contatos, ou seja, identificar todos os casos através de testes massivos e depois verificar todos os contatos que cada paciente teve para quebrar todas as cadeias de transmissão possível através do isolamento e quarentena. A Coreia do Sul aprovou um teste na primeira semana de fevereiro e, com testes suficientes, foi capaz de controlar a doença até o final do mesmo mês. Com exames tão extensos e bem organizados, países como a Coreia do Sul foram capazes de controlar a epidemia sem recorrer a um confinamento intensivo. A Organização Mundial de Saúde notou: "Temos uma mensagem simples para todos os países", declarou o diretor-geral da OMS. Testem, testem, testem.
Parece que os Estados Unidos não ouviu a mensagem a tempo. Em meados de março, a Coreia do Sul já tinha testado 250 mil pessoas, mais de 5 mil por cada milhão, comparado com menos de 100 por milhão nos Estados Unidos. Incapacitada por burocracia da FDA e por uma série de erros, os Estados Unidos falhou em conseguir materializar testes suficientes antes de acabar o período de contenção. O Dr. Greger vê com humildade o fato de que os Estados Unidos e a Coreia do Sul relataram seus primeiros casos no mesmo dia, mas o desenrolar da epidemia seguiu caminhos bem diferentes. Assim que a contenção falha, a estratégia passa para a supressão e mitigação. Se não soubermos quem está infectado, tudo o que podemos fazer é tentar prevenir todo mundo de contactar qualquer um. Em abril, foi dito à maioria dos americanos para ficarem em casa para tentar diminuir o contágio. Como disse o Dr. Fauci numa conferência de imprensa, se parecer que você está exagerando, provavelmente você está fazendo a coisa certa. Fechar empresas não essenciais e encorajar as pessoas a ficar dentro de casa para limitar contatos sociais são uma tentativa de achatar a curva epidêmica. Em outras palavras, abrandar o contágio da doença para distribuir os casos ao longo do tempo. Isto daria tempo aos sistemas de saúde para se expandirem e responderem eficazmente, não só para tratar a Covid-19, mas para manter a continuidade dos cuidados em geral. Durante a recente crise do Ebola na África Ocidental, por exemplo, houve mais mortes também de outras causas devido à saturação do sistema de saúde, bem como a morte de profissionais de saúde. Fechar as escolas é mais controverso, pois pode ameaçar a disponibilidade dos 29% de profissionais de saúde nos Estados Unidos que vivem em casas onde precisam cuidar de crianças pequenas. Um modelo sugeriu que o fechamento de escolas teria de reduzir os casos de Covid-19 em mais de 25% para compensar a perda de profissionais de saúde em termos de uma redução líquida da mortalidade de Covid-19. Uma redução de 25% pode ser alcançável para a pandemia da influenza, uma doença em que as crianças podem ter um papel crítico na transmissão comunitária. Mas as crianças não parecem ser os principais transmissores de Covid-19. Até que uma vacina eficaz esteja amplamente disponível, provavelmente não antes de 2021, o confinamento da população pode ajudar a roubar hospedeiros susceptíveis ao vírus. Assim que tais medidas sejam relaxadas, no entanto, a doença pode voltar com força. Na pandemia de 1918, por exemplo, algumas cidades dos Estados Unidos sentiram um segundo pico na mortalidade após relaxar as medidas de distanciamento social. Vejam o que aconteceu em St. Louis. Assim que eles detectaram que a mortalidade de base duplicou, instituíram o fechamento de escolas e proibiram reuniões públicas. Podemos ver como eles foram bem-sucedidos em alterar a curva. Mas então decidiram que poderiam relaxar o distanciamento social e obtiveram um grande pico nos novos casos que exigiram uma reinstituição das medidas de confinamento. Mas o importante é que instituíram o distanciamento social logo no início, poucos dias depois do primeiro caso. Compare agora com a forma como Filadélfia reagiu. Demoraram semanas para fechar a cidade e sofreram as consequências. Aqui está um gráfico desse duplo pico na taxa de morte em St. Louis, comparado com o que sofreram em Filadélfia. E aqui estão as valas comuns que tiveram de cavar na cidade do amor fraterno, na Filadélfia. É melhor estar 2 metros afastados uns dos outros que 2 metros debaixo da terra. Ao aplicar periodicamente um freio com estratégias de achatamento da curva, como regulamentos de confinamento para abrandar a transmissão comunitária, a esperança é que possamos transformar o tsunami inicial de casos numa série de ondas sucessivas mais pequenas que o nosso sistema de saúde poderá enfrentar com mais segurança. Se não, mais unidades de cuidado intensivo nos hospitais dos Estados Unidos poderão ficar sobrecarregadas, tal como aconteceu na Itália, e os médicos terão de fazer decisões de triagem de quem pode viver ou morrer. Os protocolos de triagem já foram publicados. Os primeiros na fila para os ventiladores são os que provavelmente sobreviverão, quer a curto prazo, quer ao longo do próximo ano. Então a prioridade são as crianças e adultos com menos de 50 anos.
As pessoas com 50 a 69 estão na categoria seguinte, seguidos dos com 70 a 84. E, finalmente, a mais baixa prioridade é dada a pacientes com 85 anos ou mais. Se houver um empate, o ventilador poderá ser alocado com base em alguma forma aleatória, como tirando a sorte na moeda. No New England Journal of Medicine, um grupo proeminente de peritos em ética médica escreveu que acreditamos que tirar um paciente de um ventilador ou de uma cama de UTI para dar a outro que precise também é justificável e que os pacientes devem estar cientes desta possibilidade quando forem admitidos no hospital. Adicionando, a decisão de retirar um recurso precioso para salvar outros não é um ato de homicídio e não requer o consentimento do paciente. Nossa, consegue imaginar? Para aliviar esse fardo dos médicos da linha de frente, sugerem a designação de oficiais de triagem para tomar as decisões. Os países que foram mais rápidos em mobilizar a população e conseguiram controlar melhor a Covid-19 foram aqueles que aprenderam lições duras em surtos anteriores. China, Hong Kong, Singapura e Taiwan têm a memória da SARS. Mais recentemente, a Coreia do Sul sofreu um surto de MERS em 2015, desencadeada por um empresário que voltou do Oriente Médio. Por isso, a infraestrutura de teste e rastreio do país estavam montadas e a sua população preparada para se sacrificar, com a promessa de contenção da doença. Se os surtos que envolvem dezenas ou mesmo centenas de mortes podem levar os países a um estado de preparação para pandemias, talvez os milhares ou até milhões de mortes de Covid-19 orientarão os países do mundo para a missão da prevenção de pandemias. Mas, primeiro, o que cada um de nós pode fazer individualmente para superar a pandemia atual? Isso será o tema do nosso próximo vídeo.